outra conversa. Portanto, então vamos lá abrir hostilidades. Isto como manda a sapatilha, Zé. É sempre assim que abre as hostilidades. Exatamente. O gol começa e eu é que sigo a bola. Exato. Então a minha proposta é, vou começar a ler uma coisa. Boa. O que é que vocês acham? Acho Ok. que sim. Muito bem. Então, fiz aqui uma visita a uma página do Sindicato dos Jornalistas que diz que José Imaginário, não sou eu, nascido em 1946, foi vogal da Comissão Administrativa da Caixa de Jornalistas, teve início de atividade do Diário de Lisboa em 1964 e a partir de 89 foi jornalista copydesk no Jornal Público. Membro da direção do Sindicato de Jornalistas entre 93 e 96, como tesoureiro e co-pelouro da Segurança Social, indigitado pelo Sindicato dos Jornalistas como vogal da Comissão Administrativa da Caixa de Jornalistas em 1994, então constituída por outro vogal, Mário Branco, pelo presidente Luís Ochoa, etc. Portanto, muitos anos dedicados ao jornalismo, não só ao jornalismo, mas aos jornalistas também, não é? Quem diria? De facto, esta apresentação corresponde à verdade, mais ou menos, não é? E lembra um bocado do 25 de Abril. Foi uma grande embrulhada, com coisas interessantes e com desfechos nem sempre bons. Bom, como toda a gente já sabe, porque se falou muito ultimamente do 25 de Abril, tratou-se de um golpe de Estado e não de uma revolução. Mais tarde, mais de um ano depois, haveria de acontecer uma coisa que se chamava uma golpada militar, de que não falaremos agora. Mas eu vivi o antes do 25 de Abril, muito antes do 25 de Abril. Lembrei-me há dias que a primeira vez que eu vi propaganda eleitoral foi um folheto que encontrei em casa em 1900 e foi no ano da candidatura do Humberto Delgado, em 58. Portanto, eu tinha 12 anos e o meu pai tinha em casa um panfleto do Humberto Delgado. Não foi preso, penso que o folheto não saiu de casa e foi aí o primeiro contacto que eu tive não com o mundo político, porque eu estava rodeado, vivendo no Alentejo, eu estava rodeado de comunistas. Um perigo, portanto. Nunca tentaram aliciar-me, tentaram mais tarde. Mas eu achava que aquilo era um bocado arriscado. Francamente, tinha medo. Coisa que fui mantendo ao longo dos anos. De resto, nos períodos das manifestações na Baixa, eu só fui a uma. Porque, por azar, um polícia decidiu correr atrás de mim. E eu não corro muito, mas corri o suficiente para ir do Rossio à estação do Rossio. E cheguei. E naquele momento disse, não tem jeito para isto, nunca mais. Depois do 25 de Abril participei em algumas destas rumarias, é assim que eu chamo a maioria das manifestações, com o devido respeito e paciência que as pessoas têm para participar, mas enfim. Mas estás a dizer rumarias nessa altura? É o que tu chamas rumarias nessa altura? Não. Chamas de uma forma Chamo geral. hoje também, mais ainda, rumarias. Mesmo que nessas rumarias participem pessoas que eu muito respeito, mas tenho uma relação com as romarias um bocado... Ou seja, penso que são inúteis, por um lado. E fazem muito barulho. Mas, nas vésperas do 25 de Abril, eu já trabalhava em jornais, onde já trabalhava há muitos anos, não é? E, na altura, estavas em que jornal? Nessa altura estava no Jornal de Comércio e no Diário de Notícias. Em qualquer dos sítios, ninguém tinha ouvido falar de revolução nenhuma, nem de golpe de Estado. Ninguém sabia rigorosamente nada. Os jornais, onde no dia seguinte desconfiou que havia quem soubesse, era o República. Talvez, por curiosidade, um outro jornal que era exatamente em frente ao República, na Rua da Misericórdia,
e que se chamava Época, Hum. e eu era colaborador, abro aqui um parênteses para esclarecer o seguinte: a Época era um jornal oficioso do regime. Eu trabalhava lá, Uhum. porque nessa altura trabalhar em 2 jornais era francamente preguiça. Nada melhor do que 3 jornais para completar, enfim, aquelas coisas, os gastos excessivos que tinham os jornalistas nessa altura, como têm hoje. Comer, pagar renda, pagar renda e contas. manias. Não, pagar renda não. Pagar renda é uma coisa que já não se usa. Porque não há casa para alugar, Pois, não há renda. exatamente, Não é? não há renda. Portanto, nessa altura era preciso 3 empregos para conseguir um. Eu consegui juntar num período 18 horas de trabalho. Enfim, mas era a vida da altura e eu gostava de andar de jornal em jornal, saltitar, fazer uma coisa e outra. Mas nesse jornal passou, parênteses, a Época era isso. Mas a Época, como era um jornal oficioso, tinha certamente informações. Isto notou-se sobretudo no 25 de Abril, no próprio dia, porque tomaram cuidados, tomaram precauções que nos outros jornais ninguém conhecia, porque se desconfiava, eles desconfiavam que vinha aí coisa grossa. E depois veio aquilo que sou. O República, por maioria de razão, por um lado porque era o jornal talvez mais posicionado, não diria à esquerda, no seu geral, mas sobretudo ao Partido Comunista. E, portanto, tinha informações privilegiadas, mas não sabia que ia haver uma revolução. Não sabia. Como se verificou mais tarde, pelo comportamento quer do Partido Comunista, não é? Quer do Partido Socialista, que nessa altura ainda não se ouvia, não mexia, embora tivesse ligado ao República. Isto quer dizer que ninguém sabia de nada, nem os generais das Forças Armadas sabiam, coitados. Não é? Aliás, os generais disseram, a certa altura, que havia uns garotos que andavam a fazer uma revolução. Isto são palavras de generais. E os garotos, de facto, como quaisquer garotos, fizeram umas travessuras, não em Lisboa, nem no Porto, nem sequer no Alentejo, mas foi mesmo em terras de África. Que diabo! Os garotos, uns andavam na universidade, outros em vésperas de lá entrar. E no meio disto tudo, o regime mandava-os para a África. E não era para a caça, era mesmo para matar pretos. E defenderem-se das balas que os pretos atiravam a eles. Como era gente um bocadinho formada, não gostavam da história. Iam discutindo uns com os outros. Iam dizer, esta coisa não está bem. Nós temos de mudar isto. Havia quem dissesse o melhor é desertar. Começaram por fazê-lo do país para fora, para a Europa, para outros países da Europa, mas de África ninguém pensava muito em desertar. Muitos até pensavam que vamos continuar a lutar, mas lutar também por nós, para ver se isto faz algum sentido. Concluíram rapidamente que não dava sentido nenhum. O que estava mal era o regime da metrópole. Era o regime lá, e depois na altura do Caetano, que dizia, vão defender a pátria. Mas eles já não iam nessa conversa porque já eram culturalmente preparados para perceber o que era a pátria. E por isso disseram, bem, então o melhor é cortar a raiz, e a raiz é em Lisboa. E prepararam-se entre os capitães e outros, claro, mas entre os capitães sobretudo, prepararam um golpe de Estado. Uma coisa organizada com outros participantes. Um dos mais importantes talvez tenha sido, depois deu origem a uma pequena volta, o Melo Antunes, com outros militares, como o Vasco Lourenço, que tinham algum poder de organização para levarem a coisa a bom termo, embora fosse na cabeça de todos uma aventura. O golpe do 25 de Abril foi uma aventura, pode dizer-se, uma aventura conseguida. E para que achas que foi conseguido?
foi conseguida por sorte. A sério. Porque a sensação de revolta não era só nos capitães de Abril. A sensação de revolta estava em todas as cabeças dos portugueses. Uns de uma maneira e outros de outra. Todos éramos de esquerda. Toda a gente era de esquerda. Exceto os pouquíssimos. Havia pouca gente de direita em Portugal. E ser de direita é estar de acordo com o regime e estar de acordo com tudo. Ao nível do jornalismo, os truques que tinha de se fazer para enganar a censura, porque conseguia-se enganar a censura, eram enormes. Espera aí só um bocadinho, pai. Convém dizer, Fecha a parte. é que nós estamos a ouvir a nossa mãe lá dentro. Eu também. Nós depois cortamos esta parte. Não a minha mãe, mas... Sim, convém dizer, não é? Portanto, por quem está a ver, que este senhor que está aqui a falar é o nosso pai. Sim, eu não sabia essa parte. Ainda não tinha não sabia essa parte, desculpa, mas convidaram-me e não me disseram isso. Olha, então, mas agora já que estás aí, deixa-te ficar. Deixa estar que eu estava a gostar da história. Vá. Eu devo dizer que eu tentei contar algumas destas patranhas aos meus filhos. Mas como toda a gente sabe, os filhos não ouvem os pais. Não é bem assim. Ouvem. Até ouço melhor do que nos escutadores e tudo. Ouvem. Só que também ouvem outras coisas. Ora bem, esse é de facto um dos problemas ligados também ao 25 de Abril e ao golpe de Estado. É que embora toda a gente fosse revoltada e de esquerda, havia muito pouca informação e sobretudo muita pouca capacidade para perceber o que se passava à nossa volta. Toda a gente pensava que era destino, que era o azar, que era Deus, e tudo isto junto obrigava as pessoas a ficarem paradas na vida. A terem 3 empregos, a passarem fome, e depois saímos dos grandes centros e encontramos falta de tudo. Sim. Não se compara com hoje, embora também falte de tudo, mas nessa altura, francamente, faltava muito mais. Como se vivia até 74 e, sobretudo, nos anos 60 para cá, a miséria era muito, mas era a miséria política. É que até politicamente Portugal era uma miséria. O Salazar era uma besta, mas era uma besta formada na universidade, católico, solteiro. Não se sabe, nunca se percebeu muito bem como é que o Salazar funcionava pessoalmente, porque ele nunca disse a ninguém. A propósito, eu tive um colega no Diário Popular que era um excelente poeta, curiosamente. Fazia uns sonetos magníficos. Era um tipo de direita. Tinha uma particularidade. Ele amava o Salazar. Não tem nada de sexo aqui. Ele tinha por função ir ao gabinete, ou à casa do Salazar, ao gabinete, onde lhe eram entregues umas folhas manuscritas pelo Salazar, para ele ler e rever. E depois dele ter esse trabalho, entregava outra vez as folhas a uma das secretárias do Salazar, provavelmente a Dona Maria, que depois fotografava e seguia o caminho. Portanto, ele era da confiança do Salazar a este ponto, porque nessa altura, quando ele lia os textos, ninguém os conhecia. E ele podia alterá-los, ele estava autorizado, mas claro que não fugia 1 milímetro ao que o Salazar queria dizer. Aí posso dizer o nome dele, que ele já morreu há muito tempo, chamava-se Alberto Jerónimo. Foi um homem com quem eu tive longas discussões. Nós não estávamos de acordo com uma enorme chatice. Agora, a capacidade que ele tinha, mostrava, para entender o que eu lhe dizia, sabendo que era exatamente contra, eu cheguei a um limite com este homem. Foi o seguinte: na tarde em que soube da morte do Salazar, eu já não estava a trabalhar, já tinha saído do jornal, e estava num café nos Restauradores. Esse café era famoso por ser conhecido o Café dos Pides. Por acaso, também era conhecido o Café dos Sportinguistas. Enfim, lamento muito a junção destas duas entidades, mas era assim. Eu não ia mentir.
E por isso é que eu lá estava tido com 1 ou 2 sportinguistas. Uhum. E, portanto, lá dentro ouvi a notícia, não ouvi na rádio, ouvi dos PIDs que lá estavam. E que foram dizendo que o Salazar tinha morrido e não sei, que a coisa foi secreta. Uhum. E a primeira coisa que eu fiz, eu estava, portanto, nos restauradores, fui ao Diário Popular, que era no Bairro Alto, na Luz Soriano. Não, sim, era exatamente, era o Diário Popular, era no Bairro Alto, como o Diário de Lisboa, enfim. E fui ter com o meu amigo Alberto Jerónimo, porque na redação do Diário Popular, vejam bem, além de não haver internet, nem telemóveis, havia telefones fixos, evidentemente, devidamente controlados. E a televisão não transmitia àquela hora. Ou seja, da redação, só algumas pessoas sabiam, mas o Alberto Jerónimo não tinha tido acesso a essa informação. Quem lhe foi dar a informação, com enorme prazer, fui eu. Só que eu não sabia, mas ele já sabia, já lhe tinha soado. Porque quando me viu entrar com um sorriso sacana, disse, pois é, já sei o que cá vai fazer, mas estava com um ar tristíssimo, mesmo perturbado. Mas eu, talvez por ser mais novo, eu hoje era incapaz de fazer isso. Devo dizer que hoje não conseguia fazer isso, porque eu sabia que ele amava o homem, tinha uma relação com ele tão próxima, De admiração, não? de admiração, e de respeito e não sei o quê. Eu conheci um outro, o da Costa, Fernando da Costa, Também era conheço. amicíssimo. Conheces, claro, conheces, ele morou ao pé de ti, não é? Sim. Era outro Salazar, ele não era salazarista, ele conhecia muito bem o Salazar, os hábitos do Salazar, aliás, ele era amicíssimo da Dona Maria, o que lhe permitia ter informação privilegiada, porque ela dizia ao da Costa aquilo que não dizia a ninguém. É verdade que ele também usava aquilo que ela lhe dizia de uma maneira muito pesada, não dizia tudo o que ela estava, senão não dava barraco, porque ele era jornalista, ainda por cima tinha esse defeito. Portanto, voltando uns anos atrás, a capacidade que os tais garotos tiveram de dar uma volta enorme ao país foi o desespero do povo português, a incapacidade dos governantes, que é uma coisa inexplicavelmente, ou talvez explicavelmente, se mantém, essa incapacidade. Nessa altura era uma incapacidade mais rústica e mais dramática e mais cruel. E com consequências bem mais dramáticas também, não? As consequências eram terríveis a todos os níveis. Aos níveis educacionais, não havia sequer instrução. Não falamos de educação. Até porque a educação, eu por acaso tenho aqui atrás na minha estante um livro que se chama Portugal Maior. Era o livro de História. Portanto, com uns textos laudatórios desta saga de gente que se chama povo português, conquistador do mundo, explorador de gente de todas as raças, até de pretos, mas também dos brancos que estavam na metrópole. Explorava-se toda a gente em nome de um bem maior, que era a pátria. Por isso, quando hoje alguém fala em respeitar a pátria, temos de nos lembrar dessa pátria dos anos 60. E não é boa. Mesmo quem a viveu tenha lata de não se lembrar e de torcer os factos. O que eu estou a dizer não foi aquilo que li, que foi muito sei, partiu de livros, mas partiu sobretudo da minha observação. Eu sou alentejano, eu vivi no Alentejo até aos 18 anos, até aos 17 anos. Vivi no campo, nunca tive de trabalhar no campo, porque os meus pais eram ricos, não é? Os meus pais, só para dar uma ideia, de uns anos depois vieram para Lisboa. Do Alentejo para Lisboa. Não gostava muito do sol do Alentejo. O Alentejo era muito agreste. Queimava mais. Queimava imenso. Era preciso ir para Lisboa, para a capital, cá é que era bom, não é? Então, nós, quando vivíamos no Alentejo, sou natural de Évora,
vivíamos numa casa alugada, lembro-me até que com umas condições excelentes, eram 3 divisões, 3 divisões é muito, eu tinha um irmão, éramos 2 irmãos, o meu pai, a minha mãe, a casa era boa, tinha uma chaminé, um canto de uma casa que se chamava, para simplificar, cozinha. Depois havia uma outra dependência que se resolveu com um pano de tijolo e uma sanita, um duche que eu adquiri numa drogaria, que era um balde com uns furinhos. A isto se chamava casa de banho. A minha mãe exigiu, na altura, ao meu pai, talvez não tenha exigido, bem, um bidé, que era uma coisa nessa altura indispensável numa casa de banho. Curiosamente, nas casas que eu aluguei, a primeira coisa que tirava eram os bidés. Mania. Deve ter sido dessa altura. Mas então, mesmo nessa casa, cheia de luxos, portanto, que das 3 casas, uma era um ateliê de costura. Ou seja, era a casa onde a minha mãe costurava para toda a gente. Aprendeu, ela própria não lembrava como, mas aprendeu a ser modista. E, portanto, trabalhava em costura, fazia vestidos, era só de modista de senhora e, portanto, a vida era boa. O meu pai trabalhava numa tasca, só tinha um emprego, é verdade, que era de 12 ou 13 horas, mas pronto, era o emprego, era uma tasca, abria de manhã, fechava às 11 horas ou à meia-noite. Portanto, a vida era boa. Porque antes disso, tanto ele como a minha mãe trabalharam no campo. Vieram para a cidade porque era mais firme. Não é? A minha mãe vivia numa quinta que se chamava a Quinta da Manizola, onde cavava, ceifava, mondava nas épocas respectivas. O meu pai vivia numa quinta que se chamava a Quinta das Imaginárias. Daí que o meu avô, depois de vir da Primeira Guerra Mundial, passou a ser José das Imaginárias. Mais tarde transformou aquilo que se transformou agora no apelido de uma dúzia de gente ou mais. Mas os meus pais, fartos do Alentejo, daquele sol agreste, daquelas condições de vida excelentes, de uma casa com vista para o outro lado da rua, magnífico, vamos para Lisboa. E aí vieram eles. Havia um problema, o meu irmão já tinha saído para Lisboa para estudar. Daí que tenha sido professor doutor, relativamente novo, porque o rapaz era inteligente, isso tenho de reconhecer. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, ainda em Évora. E na altura tu querias vir para Lisboa? Eu não queria vir para Lisboa porque as minhas condições de trabalho para mim eram ótimas. Eu trabalhava em seguros, numa companhia de seguros, que já não existe um outro nome, era a Europeia. Pois acho que é o Intertour ou uma coisa assim. Bom, mas trabalhava com o agente, portanto era eu e o agente, aprendi aquelas coisas dos cálculos dos seguros, não é? Através de um tipo que era angariador de seguros e sabia daquilo, porque eu, de facto, quando entrei para a agência, não percebia rigorosamente nada daquilo, que eram contas complicadas, devo dizer. Imaginem que nessa altura havia uma máquina de calcular que tinha uns picoletes e uma manivela, e era assim que se calculavam as contas dos seguros. E depois a manivela servia para contar a quantidade de vezes que era 4 vezes 2. E dava conta, apareciam uns númerozinhos assim e tínhamos ali a conta feita. E esse angariador fazia isto tudo e pensava a máquina. Não era só de máquinas, porque fazia tudo de cabeça. E porque não havia, imaginem, não havia computadores, eu acho que já disse isto, não havia. Portanto, havia umas tabelas que faziam, não é? Para ver quanto é que era mesmo 5 vezes 8, não é?
e 4 vezes 12, e depois a raiz quadrada não sei quê, de resto relacionado com o meu nome, que é raiz quadrada menos 1, dá um número imaginário. Não sei se sabiam, mas fiquem a saber. Eu não sei muito bem o que é, mas calculo. Aprendeste essa? Aprendeste e usa lá. E façam... Claro. Zé, aprende. Agora podes usar essa. Eu nunca... Eu já conhecia esta. Sério? Eu não fui eu que a descobri sozinho, devo dizer. Uhum. E não me lembro quem é que me disse isto. Mas provavelmente foi um professor de cálculo comercial, Uhum. que era uma disciplina que eu tive na escola secundária, que me disse isso. Era um tipo que tinha grande apreciação por mim, não sei, eu acho que era por ser pequenino, é preciso ser isso. E coxo. Tudo Pequenino que é coxo. pequenino tem graça. Algumas dizem. Mas era um professor, sou capaz até de me lembrar do nome comercial, que foi uma coisa, não sendo muito bom a matemática, safava-me em cálculo comercial, que era uma coisa feita à base de equações, que eu primeiro não percebia rigorosamente nada, mas ele percebeu, sabe-se lá porquê, que eu devia ter alguma coisa na cabeça. E então dispôs-se a dar-me lições em casa dele para ensinar o cálculo comercial, porque ele dizia, isto é uma coisa lógica. Uhum. Não é preciso pensar, isto é tão lógico que não é preciso pensar, é preciso descobrir a fórmula. Deu-me aulas, passei a ser um excelente aluno de cálculo. Uhum. E depois, quando comecei a trabalhar com 14 anos, podia ter alguma liberdade do cálculo para os seguros, era muito importante, e das bases da contabilidade, a base da contabilidade. Uhum. Portanto, era um excelente funcionário de seguros, não é? Uhum. Coisa fina. E, portanto, vir para Lisboa... Pois é que o agente, entretanto, dizia, tu não te vais embora, Zé, porque tu tens aqui o teu lugar garantido. Mas, de eu deixar de ser agente, eu tinha 14 anos, não podia ser agente, mas daqui a uns anos, nessas alturas as coisas demoravam muito tempo, não é? Tu podes ser o agente. Uhum. O agente tinha direito a casa num sítio que vocês conhecem, que é a Praça do Geraldo. Sim. O sítio mais central da cidade. Era aí que havia uma casa com 2 andares, um prédio. Uhum. E era aí que estava instalada a sede da companhia. Uhum. E a morada do respectivo agente. Podia ser eu. Imagina, imaginário, o agente. É uma coisa impressionante. Pois. Só que... Mas o Inácio era o meu pai. Bom homem. Mas muito teimoso. Não. Que o diga a minha mãe. Bom, mas a gente não está aqui para dizer mal dos mortos. Portanto, meu pai disse, pois é, Zé, faz a trouxa e vamos para Lisboa. Isto foi de tal maneira que eu vim antes. Eu vim para aí 1 ano antes para Lisboa. Acho que fiquei num quarto, estive em casa de uma tia, de uns tios. Fui trabalhar numa empresa que se chamava Dirup e que fazia tintas, e eis que ainda faz. E depois vieram os meus pais. Vindo do Alentejo profundo, vieram para Lisboa e eu tinha de continuar a trabalhar porque havia ali uma pequena diferença entre o ordenadão que o Inácio vinha ganhar para Lisboa, que era um sítio onde se vivia bem, nessa altura, não é? Estamos a falar, portanto, dos anos 60, não é? Ganhava-se bem em Lisboa. E o meu pai arranjou um excelente emprego através de um tio que já trabalhava na mesma empresa, de que eu tenho até aí um diploma, salvo do meu pai, não tenho, é uma coisa que se chamava, e acho que o nome ainda é o mesmo, Câmara Municipal de Lisboa, onde eu veio de taberneiro para jardineiro. A terminação era a mesma aí. Portanto, o alentejano chegou a Lisboa e meteram-lhe as ferramentas na mão, ou ele já não trazia, que ele não tinha, porque ele não era jardineiro, passou a ser jardineiro e teve direito a um ordenado simpático. Com reis. 1000 escudos. Agora, a família veio para Lisboa, mas não trouxe aquela magnífica casa que tinha em Évora. Não é? Primeiro porque era arrendada, não podia trazer. Arranjou uma casa em Lisboa. Um sítio famoso, na Ajuda. Foi logo, vieram logo para aquela Logo casa. para a Ajuda. Nós queríamos estar perto do poder e não sabíamos como. Uhum.
Então, diretamente para a ajuda, fomos arranjar uma casa. Posso só dizer, só já agora, que eu tenho esse contrato de arrendamento. Eu tenho esse... Tens esse contrato de arrendamento? Assim, depois da avó ter falecido, eu fiquei com alguns documentos na altura, coisas que se juntaram, e para além da cédula de nascimento da avó, tenho um contrato com essa Quanto é que era? 1.100 escudos, não era? 1.100. 6 escudos. O avô ganhava 1.000. Uhum. Era assim. É o que acontece hoje, não é igual. Não, é pior. Não, quer dizer, a Eu acho que comparação era é a pior mesma. naquela altura, pai. Não, estou a brincar. Eu acho que era Era pior, claro que era não era pior, porque 1000 escudos iam. Quer dizer, a sorte é que havia o Zé Inácio. O Zé que Zé trabalhava, Inácio. O Zé Inácio já trabalhava. já trabalhava e não podia pensar em outra coisa, além de trabalhar, porque eu queria continuar a estudar. Mas ainda estavas na Dirup quando eles vieram. Já estava. Fui para os jornais ganhar muito menos, ganhava no grupo, mas isso, enfim, Mas porque quiseste ir para os jornais, isso era diferente. Mas estavas Eu a queria- seguir aquilo que tu querias. só queria ir mesmo para os jornais. Pois. Eu já tinha colaborado em jornais em Évora, Sim. como colaborador, tinha, enfim, alguma vontade, não é? E depois a vontade ficou. Mas pronto, era preciso trabalhar para juntar o ordenado dos dois para pagar de casa. E E o resto? não havia supermercados nessa altura, a sorte, não é? Porque hoje há supermercados, nessa altura não havia, portanto, era só ir à venda de hortaliça. Aliás, Ao mercado da ajuda, possivelmente. Não havia. havia Não. um mercado da Já ajuda, havia. um mercado da ajuda, não era o que há hoje, mas havia. O Sim. mercado da ajuda era a rua, havia uma rua. Uhum. Que é? Estão a ver a ajuda. O lar da ajuda onde está e a continuação Uhum. disso dá uma rua, que era a rua do mercado, Uhum. onde havia lojas e outras na rua, mas eram lojas toscas, mas já não lojas. E era aí que se ia buscar os nabos e as outras coisas todas. Não, porque era uma coisa. Nós tornámos um bocado vegetarianos nessa altura. O peixe também. Tadinhos dos peixes, não era? Tinha muito mercúrio. Pois. Pois os peixes. Pronto. Bom, não comia muito. Não comia muito. E onde eu trabalhava, na Dirup, não havia refeitório. Não é? E eu nunca gostei de levar Lancheira. não é? Mas passei a levar, não tinha outro remédio. Havia um dia por semana que eu, nessas alturas, era magnífico. Havia um dia por semana em que eu ia ao restaurante, à tarde. Fui lá muitas mais tarde. Era à sexta-feira, porque ia comer bacalhau com grão, que é uma coisa que eu gosto muito. Ia lá nesse dia e reservava-me o dia, uma vez por semana, um luxo. Isto dá 4 almoços por mês. Uhum. Fartura. Mas era um luxo. Era Nessa um luxo. altura Era mesmo Era um luxo. não é? Eu não tinha nada em casa. Não é? Pois, claro. A minha mãe sabia, quando eu dizia, Sim. hoje não levo. É sexta-feira, não ia mamar o Bacalhau bacalhau. com grão. Sim, que mesmo depois de todos estes anos, ainda cheguei a ir contigo aqui ali a São Pedro da Caldeira e íamos comer o bacalhau, Bacalhau com com grão, mas ficou-me um vício. Não? é? Exatamente. Aliás, eu comia até por vingança. Não? Agora, como todas as semanas, bem, nessa altura também era Era só uma todas vez por as semanas, era uma vez, Todas as era à semanas. quinta-feira. E recordo-me que uma vez a minha mãe, num sábado, ia fazer bacalhau com grão. Eu, embora gostasse muito de bacalhau com grão, quer dizer, comer 2 vezes. Já espera lá que a gente ia comer na sexta-feira. Não, então, mas tu gostas tanto. E eu, à minha mãe, claro que era diferente das conversas que tinha com o meu pai, dizer porquê. E ela, enfim, primeiro ralhou um bocadinho comigo. Mas está bem, também tens dinheiro. Porque toda a gente comia na casa, não é? Pouco, como digo. Mas isto é um retrato das famílias que vieram do Alentejo, imensas. A maioria não foi para Lisboa. A maioria das famílias que vinham do Alentejo, de Évora particularmente, iam para o Alentejo. E para a margem sul. Margem Sul, ou seja, Cacilhas e Almada, sobretudo Cacilhas. E depois tentavam aquilo que mais tarde que se percebeu que foi a cintura industrial de Lisboa, o grande volume de operários na Lisnave, naquelas zonas todas de Cacilhas e Almada,
porque os alentejanos não gostavam muito de chegar à terra e no dia seguinte terem que meter-se num barco para vir trabalhar para Lisboa, a atravessar o mar. Foi uma coisa que os alentejanos nunca gostaram muito. E, portanto, ficavam em Cacilhas. A grande população de Cacilhas é constituída por gente do Alentejo. E o crescimento, toda a margem E o sul foi crescimento, à conta claro, dos claro. alentejanos Pois- que tiveram cá. Mas depois, Que claro, vieram. mas isto tudo evoluiu, porque também não havia muitas casas, mas eram mais baratas do que deste lado. Sim, sim. Continuam a ser mais baratas do que E deste lado. continuam a ser, Continuam. sim, continuam. Embora eu quero que seja isso hoje em dia, não é? Sim, hoje já mas não... continua a ser, mas continua a Já ser. nem ir morar para o subúrbio. Então, mas vamos ver uma coisa. No fim disto tudo, entretanto, 25 de Abril, final dos anos 80, Portugal entra na CEE, temos fundos comunitários, portanto o país agora está bem. Agora está tudo bem. Lamento dizer, mas a minha opinião não é essa. A sério, não veio assim montes de dinheiro para cá. Estava Veio, tudo não, à isso grande. veio, isso Tudo à veio. grande. O dinheiro veio. Veio. Mas foi para o bolso de quem? Não, mas eu acho que dizias há pouco, e é verdade que há muita gente que viveu o período antes do 25 de Abril e viveu muita pobreza e que aparentemente se esqueceu daquilo que se viveu por trás. E acho que é muito interessante nós nos dias de hoje, não é? E tendo em conta que estamos quase a assinalar 50 anos. 50 anos o 25 de Abril, consegui parar e olhar para trás e pensar o que é que nós ganhamos, o que é que não aproveitamos, porque a verdade é que o país teve tudo para crescer bastante. O que é que falhou e o que é que conquistamos. E O país não sabia como crescer, ou sabia? Haveria essa hipótese? O país sabia como crescer se tivesse política nesse sentido como tiveram outros países europeus. E havia exemplos próximos, até a Espanha. A Espanha dá-nos cartas em termos, não é de desenvolvimento, porque o desenvolvimento é uma coisa muito perigosa. Ainda hoje ainda mais. O Salazar, voltando tanto, mais de quase 100 anos atrás, 70 anos atrás, tinha uma mania que eu, inexplicavelmente, até concordava com ela. Não gostava de investimentos estrangeiros em Portugal. Não gostava. E dessa forma também limitava um pouco o desenvolvimento de empresas portuguesas. Porque as empresas portuguesas, em muito pouco tempo, começavam a associar-se a empresas estrangeiras. E o Salazar, que de facto de economia percebia e não era quando começou a perceber, vocês começam aqui com a tal, português, as tantas vão arranjar sócios ingleses, sobretudo, franceses também, e mais tarde até africanos. Não é? Isso muito mais tarde na história. Portanto, não havia até os anos 70, começou a haver algumas indústrias, começaram a criar-se grandes industriais e grandes empresas e muito trabalho. No 25 de Abril, para além do analfabetismo, da fome, da miséria e de uma repressão fantástica que impedia as pessoas de pensar. Pensar dava medo. Pois não era de falar entre si, mesmo. Pensar. O 1984, não é? 1984, conta isto. Eu quando li aquele livro, disse, espera lá, eu já passei por isto. Eu já passei por isto. E ainda não tinha passado por mais, que viria a passar depois. Isto eram situações, tal como hoje as pessoas esquecem do que se passou, na altura não percebiam o que se passava. E aí, peço muita desculpa, mas tenho que dizer, talvez não tenha que pedir desculpa, mas desculpa a ousadia. A religião tem muita culpa disto. Sabes que tu estavas a falar na questão do pensar e eu estava a pensar precisamente, estava a relacionar isso até com a experiência que tiveste, não é? Eu lembro-me de tu dizeres que mais do que respeitares Deus, eras temente a Deus, e essa noção do Deus castigador, no fundo, se calhar era o que estava mesmo na cabeça das pessoas, com o grande escudo que o Estado Novo usava, da religião, não é? A realidade era essa. Pois Deus, pátria e família
voltou agora a ser moda, era Uhum. nessa altura. Uhum. Com tudo o que isto tem de mau, porque a pessoa não existe. Uhum. Existe Deus, porque Deus manda em tudo e faz tudo. Deixa a pátria para nos proteger. E a família para morrermos de fome em conjunto. Uhum. Não serve para mais nada. Ora, cheguei a Salazar, mas depois de 25 de Abril pensámos na Europa. Uhum. Sobretudo o Mário Soares, Uhum. que era um rapaz que sempre viveu no estrangeiro, estava habituado àquela vida e teve uma enorme dificuldade em se adaptar a Portugal. Com o Portugal amordaçado, abriu as portas para ser um grande herói. Eu tenho algum respeito pelo Mário Soares, não muito, porque sempre foi um político a pensar na política. Arranjou os amigos mais ou menos com os mesmos pensamentos dele, conseguiu convencer muitos e conseguiu, de facto, construir um partido que sustentou as suas ideias. Uma delas foi a entrada na Europa, o grande sonho. Hum. O exemplo mais próximo da consequência disso é a África hoje, onde há muitos países interessados em investir para desenvolvimento de África. Os coitados sozinhos não se safam. Era isto que me diziam muitos ex-combatentes que eu conheci, nomeadamente da Maia, com quem tinha algumas discussões acesas para grande aflição do meu amigo Eduardo, que dizia: tem calma, Zé, tem calma, porque eu a certa altura estava a passar-me, quando havia os ex-combatentes que diziam: se não fôssemos nós, o que eram deles? O que era deles? Olha, era um povo que vivia sozinho, mas bem, assim vivia acompanhado, mas mal. Porque os que não estavam de acordo com os soldados portugueses, sobretudo com a tua mentalidade, aquele com que eu estava a falar, tinham todo direito a isso, mas a seguir levavam um tiro na cabeça. Tudo bem. E depois Portugal, como gosta muito de fazer o bem, foi para lá explorá-los, toda a maneira tio. Quando muito atrás, enfim, vamos à escravidão e não sei o quê, mas mais recente. Portanto, houve uma exploração imensa. E hoje há muitos países, grandes países, a América, a China, a Inglaterra, a França, que gostam muito de ajudar os coitadinhos. Eles precisam de nossa ajuda. E, de facto, constroem as coisas. Quanto aos preços, propriamente dito, esses cada vez menos. Aliás, a própria América, que é um país rico, com riquezas, a miséria existe aos milhões. Na América tudo é grande, não é? Em Portugal, se eu recordo-me de ter conversas com colegas meus, na altura já não sei que jornal é que estava, e dizia: isto vai ser o princípio do nosso fim. Era evidentemente insultado. Eu devo dizer que nessa altura, como de resto desde sempre, eu acho que desde pequenino sempre fui de esquerda. Ou pelo menos tinha nias de esquerda. E tinha um princípio que era assim: eu acho que ninguém dá nada. Se a Europa vem dar alguma coisa, é troco, com certeza, da sua recompensa. Não era um negócio falido. Quem é que dá alguma coisa a alguém a troco de nada? Ninguém. Portanto, eles vão nos querer assim. Mas nós precisamos, não precisamos de nada. Nós precisamos de nos desenvolver. Nós temos uma agricultura que, bem orientada, dava de comer a Portugal. Bem orientada, assim não. Assim dá uma parte, quer dizer, nós, sei lá, até o trigo, o Alentejo, que era o celeiro de Portugal, tinha 10% da produção que devia ter de trigo. Para quê? Para se constituírem as exportações. E aí estava a Europa para nos ajudar. Os países da Europa gostavam de nos ajudar, ajudávamos. Criavam aqui empresas, exploravam a nossa mão de obra miserável, foi o que sempre sustentou até certa altura, e portanto isso perdeu-se. A nossa capacidade de produção perdeu-se a troco dos dólares também, mas até a Espanha nos explorou, a França, a Inglaterra e depois a América também, a troco sempre dos seus próprios interesses. É claro, como davam dinheiro,
o povo antes não sabia como é que vivia a miséria e depois ignorou porque deixou de ter tanta miséria. E depois, mais tarde, veio a perceber que os resultados estavam aí. Porque é estranho que depois de tantos anos e tantos milhões investidos em Portugal, ou melhor, postos em Portugal à disposição das empresas que os punham, não à disposição do povo e do país, não se prova. Por isso é que se chega hoje à situação, não é só a situação do Sócrates com as suas aldrabices, do Mário Soares com os seus negócios, sobretudo no mercado. Havia muitas formas de ganhar dinheiro. E a entidade que menos contava era o desgraçadinho do povo, tal como nos anos 60. Só com uma dureza muito menor. Está claro. E respondendo à tua pergunta, o que Reis fez o 25 de julho foi pelas melhores intenções do mundo. Não tenho dúvida. Da parte que o fez, foi pelas melhores intenções do mundo. Os objetivos, alguns foram alcançados. Há extraordinárias melhorias neste país que eu acompanhei. Eu tenho mais de 70 anos, portanto, sou do tempo em que muito pouca gente tinha a 4ª classe. O primeiro ciclo, alguns tinham, porque havia só o primeiro ciclo, e depois chegou só o segundo ciclo, e depois ao liceu, que era equivalente, e depois à universidade. Tudo isto é separado por décadas, até termos hoje um nível de ensino que temos que não é comparável de forma nenhuma ao que acontecia nos anos 60 e nos anos até aos anos 80. Portanto, muito se ganhou, sem dúvida nenhuma. Sendo depois se colocaram outras questões, como às tantas, o nível de formação muito superior à oferta que existe de trabalho, e temos tanta gente formada depois a fazerem coisas para os quais nem precisariam tanta formação, não é? Há de facto grande oferta de trabalho. Pena que não seja acompanhada do boom dos anos 90 em termos de salários. Nos anos 90, de facto, houve bons salários em Portugal. Eu lembro-me na altura de passar de um ano para o outro a ganhar o dobro. O dobro. Eu, evidentemente, não fui eu, foi toda a gente. Mas isso acabou. Hoje, criam-se condições de formação. Criam-se condições de criação de empresas. E até se criam empregos. Mas depois não se criou o resto. Não se criam salários a acompanhar essa formação. E depois têm de fazer coisas para que não estavam de curso nenhum, afinal. E depois, não falando, evidentemente, da habitação, que é um problema. Não é só o problema do Inácio, que veio pagar 1000 escudos por uma casa quando ganhava, vai pagar 1100 escudos quando ganhava 1000 escudos. A comparação não é exatamente igual, mas hoje era o que eu dizia há pouco. Hoje não há dificuldade em pagar a casa, simplesmente não se pode ter. E os que tiram cursos e que têm grande formação passam cada vez mais anos da sua vida na casa dos pais porque não podem arranjar uma casa. As coisas continuam por resolver e continuam durante muitos anos, enquanto não houver estruturas que as salvem. E salvá-las é criar, de facto, empreendimentos nacionais, coisa mirífica, mas que estava incluído no programa do MFA, a criação de emprego e de empresas nacionais. Não sei a letra do programa, estava, dizia-se, vamos de facto construir em Portugal, portanto vieram mais estrangeiras, e depois a entrada na CE fez. Não achas também que estamos demasiado, sobretudo depois dos anos 90, demasiado focados nos serviços, no turismo, e a investir os milhões todos, os tostões todos que temos na Praia da Europa? Na Praia da Europa, nas colinas da Europa, nas montanhas da Europa, no país que tem a única estação de esqui que fecha, a única estação de esqui que fecha quando neva. Mas quer dizer, de facto, nós continuamos a ter uma indústria não muito forte, não é? A nível mundial.
E a aposta é o turismo, e depois vem um Covid e de repente, Se o turismo não funciona, não há, o país para. E não há meio de para além da subsistência. eu Eu devo lembrar-vos que eu vivi numa cidade que, e não foi Lisboa, foi Évora. Em Évora havia e há turismo todo ano. Uhum. Aquelas pedras maravilham os monhés não, os camões que aparecem lá. Acham muita graça aquilo. Divertem-se imenso no templo de Diana, acham que aquilo é uma maravilha. Não sabem bem o que é, mas não interessa. É bonito. Uhum. A pele dos ossos, mandam-se para o chão a rir, que aquilo é lindo. A chorar, rir não, a chorar, porque aquilo é um drama. Isto quer dizer que Évora, muito tempo antes de outras cidades, passou a ser um cara. Porque o turismo é esta maravilha. Carne nova, caras bonitas, fazem muito barulho, vão para hotéis, vão para restaurantes, fartam-se de gastar dinheiro na cidade. Uma maravilha. Mas? E depois da época alta, os restaurantes despedem metade do pessoal. Já nessa altura era assim. Os hotéis ficam a meio. Portanto, era preciso salvar o turismo. No Alentejo continuou, Évora continua a ser das cidades mais caras do Alentejo, é mais cara que Beja. Precisamente porquê? Porque está sempre cheio de turistas. Não é? Portanto, o turismo é bom. Dá para gastar para o comércio, sobretudo para o comércio. Para as indústrias, não. Não vai rigorosamente nada às indústrias. Para o comércio é muito bom. E quem é que beneficia do comércio? São naturalmente os alentejanos, não? Os poucos que trabalham na restauração e nos hotéis, não é? Porque o Alentejo era conhecido por ter um grande campo, por ter grandes culturas de cereais, outras, não é? Por ter azinheiras, por ter, até tinha bolota, não é? Era uma coisa impressionante, tinha tudo. Hoje é diferente porque hoje a coisa quando chega à terra já é meio feita, não é? Portanto, é só uma questão de encaixar e ir para o supermercado. Nessa altura havia capacidade de haver gente que até guardava porcos. Eu tive alguma experiência enquanto miúdo de assistir ao nascimento de porcos. Uma coisa que era os porcos nasciam uma coisa que se chamava quartelhas. As quartelhas eram umas casinhas pequeninas onde cada porca ia ter os seus porquinhos. Era um espetáculo. Isto metia uns milhares de porcos que eram dirigidos por muita gente. O tio Zé Piteira, por acaso meu tio, e um ajudante, que era um mocito aí, com uma idade já razoável, pé com uns 12 anos. O tio Zé Piteira e o rapazito, que eu ainda conhecia alguns, eu devo dizer que conhecia a exploração dos porcos, não é porque eu fosse trabalhar, eu ia lá passar férias, dava-me esse luxo, as férias grandes, em vez de ir para a praia, porque era lá, a praia tinha areia, era uma chatice, era para o campo. Eu gostava imenso de ir para lá. E o Piteira tinha uma vida boa, tinha direito a uma casa, estamos a falar de antigamente, tinha direito a uma casa que, por acaso, não tinha cá casa de banho, não tinha cá essas modernices, nada. Uma casa de banho, tinha 2 casitas e não sei o quê. Por acaso também não tinha água canalizada e luz, evidentemente, para que servia o candeeiro a petróleo, não fazia falta nenhuma. Rádio, por acaso havia um rádio a pilhas, onde eu ouvi pela primeira vez na minha vida a Rádio Moscovo, que era ouvida nesse rádio, que os malandros alentejanos se lembravam de fazer sintonizar na rádio portátil. Já nessa altura havia portátil. E depois, mais tarde, quando houve uma grande melhoria no sítio onde nasciam os porcos e as porcas, todos na mesma, e não tinha separação de género, que era tudo. Decidiram fazer umas obras, fizeram umas enormes obras. Depois fui, por acaso, umas férias já estavam as obras feitas. Havia as quartéis das porcas eram um luxo. Até tinham água canalizada e luz. Perguntei ao meu tio, perguntei não, eu já tinha entrado lá em casa, porque havia outra casa dele. Digo, então tio, mas
e mora lá mais abaixo. Não, a minha casa é esta. Portanto, a casa do porqueiro não tinha tido direito sequer à água canalizada. Um luxo. O negócio dele, a vida dele acabou quando houve uma epidemia de porcos. Era uma epidemia, pois não era epidemia, é outra coisa. Uma coisa que matou uma imensidade de porcos. O ordenado dele não era cá essa coisa de dinheiro e escudos, cheques, não, transferências bancárias, não. MBU é possivelmente. Nem MBU bem. Eu admiro-me como é que ele conseguia viver assim. De facto, ele tinha direito a uma meia dúzia de porcos. De ninhada, ele tinha direito a uns quantos porcos. E depois vendia-os. Ou comia-os, ou ainda deve ter comido alguns, claro. Alguns, não, um bocadinho de alguns, não é? Sim. Era ordenado dele. Quando veio a peste suína, quando a peste começou a matar porcos, também matou ele. Pois. Portanto, ele ficou Sem ordenado. desordenado. E depois não me lembro já qual foi o percurso, mas acho que depois foi para outro sítio. Mas isso era assim. E os borregos também funcionava assim. Quem trabalhou assim foi o marido da Beta, o João. Trabalhou com borregos também, ele e o pai. Portanto, isto era vida de gente, não tinha ordenado. Não havia ordenado, era uma coisa esquisita. Eles tinham que trabalhar e querer manter bem aquilo que depois uma parte era para eles. Isto era a vida nessa altura. Não. Portanto, do que se salvou foi dessas coisas. Agora precisamos de criar borregos, até porque eles vêm diretamente da Europa. Não é? Borregos bons, bem cultivados, mais caros do que os de cá, é verdade, mas melhores. São estrangeiros, é por isso que são Estrangeiros. São estrangeiros. Muda tudo. E, portanto, isto são aspectos que o 25 de Abril, tendo embora a intenção de limpar, não tinha a veleidade de vamos lá resolver isto tudo, não. Ponderaram, havia coisas a corrigir e eles conheciam que havia gente no meio daquilo tudo, tipo particularmente o Vasco, o Lourenço, por exemplo, era um tipo muito esclarecido, era e é. Está aí vivinho e amanhã depois da manhã vai fazer uma festa. Conheciam a história de Portugal, conheciam como se vivia em Portugal. O Mel Antunes era outro tipo muito bom. Depois havia também o Álvaro Cunhal, mas esse não estava cá, estava no estrangeiro. E assim, as grandes figuras, Mário Soares, Álvaro Cunhal, para o estrangeiro para se formar, para depois fazer de Portugal um grande país. Não calhou. O Álvaro Cunhal, devo falar nisto, neste pequeno episódio, era um tipo muito importante em Portugal. Ele sonhou a revolução ao nível do homónimo do Raul. O senhor Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. E o Cunhal queria ser um Lenin. E foi um Lenin. Não no que construiu. Porque foi pouco. Porque ele não estava cá. Ele estava na Revolução. Como sabem, eu sou simpatizante de um senhor que tinha uma teoria, que era só valia a pena fazer a Revolução na Rússia, na então Rússia, se fosse para a fazer por todo o mundo. Era a teoria da Revolução Permanente. Estou a falar do Leon Trotsky, por isso é Leão, estas minhas tendências. O Leon Trotsky tinha estas ideias. E sabem, eu tenho aí um livrinho que conta a história. Um dia teve o azar e uma picareta acertou-lhe com a cabeça, a mando de um tal de Zé Stalin. Portanto, isto é um acto de história para dizer que o Álvaro Cunhal foi educado nisso, e foi educado pelos princípios leninistas e stalinistas. Portanto, ele queria fazer a revolução. Onde ela levava não era a preocupação maior dele, mas queria fazê-la. E criou uma estrutura revolucionária, sobretudo revolucionária, zingona, combatente, queria, de facto, que fizesse uma revolução em Portugal. As estruturas dessa revolução tinham menos base do que as do MFA. O MFA tinha a vantagem de já ter
passado muitos anos, terem estudado História e sobretudo, sabiam que não conseguiam algumas coisas que não tinham meio isso. O Álvaro Cunhal sabia perfeitamente que não havia condições para fazer uma revolução em Portugal. Por isso é que no pós-25 de Abril, imediatamente antes, mas sobretudo no pós-25 de Abril, e eu se calhar aqui estou a puxar o braço à minha sardinha, se criaram grupos políticos que foram dizendo, não, a gente não precisa só de ter uma teoria revolucionária, precisamos de fazer a revolução dentro do país e criar condições para isto ir para a frente. E criaram-se os grupos de extrema-esquerda, leninistas, por aí fora, e puseram em causa o Partido Comunista, até chegar ao que chegou hoje. Não quer dizer que os outros tenham ido mais longe, pelo contrário. Mas isto quer dizer que a teoria revolucionária é boa, mas tem que ter alguma coisa na prática. E na prática, o que se verificou durante 50 anos, é prisões cheias. Tanto quanto eu conheço, enfim, não muita gente, mas conheço, enfim, umas dúzias, talvez. Conheço umas dúzias de pessoas que estiveram presas. E conheço muita gente de esquerda que foi divulgando ideias, mas não tinha meios para as concretizar. Porque não havia luta armada. Isto, como falinhas mansas, não se vai lá. O 25 de Abril, os capitães do 25 de Abril disseram, ou isto vai à porrada, ou não vai. Não precisou de haver grande porrada, só meter medo. Olhem que a gente, não foi daquela que vai... Foi trazer os canetos para a rua. Trazer os canetos. E depois até há aquele episódio que agora se lembra, foi o Chaimite que parou o sinal vermelho, não é? Porque o sinal vermelho abriu, o homem não ia avançar, não é? Parou, deixou que o sinal passasse para ver, até que alguém lhe disse, só a sua besta, andar com essa merda, isto tem que andar para a frente. Pronto. Esses episódios, hoje, têm graça, porque havia muita ingenuidade no meio das... Uma sem ingenuidade. E a revolução, quer dizer, os revolucionários do Partido Comunista, que passaram passas de viveram clandestinamente, passaram por tudo e mais alguma coisa, tinham a vida meio cortada, e depois, quando um era preso, enquanto não dissesse o nome de não deixava de levar porrada. Todas as pessoas que passaram pelas prisões da vida foram presas apenas por pensar em coisas de outros que podiam transmitir à polícia, depois a polícia acaba de buscá-los. Temos aqui um vizinho, por exemplo, que a quem se conhece, por acaso, como mais se lembrou de visitar, mas enfim, que é o Jaime, não é? Jaime preso 2 anos, não, 1 ano e meio, salvo eu. Porquê? Porque um companheiro, um camarada, disse o nome dele. Ele nunca tinha discutido política. Ele era bibliotecário, era formado em História. Que mal é que ele tinha feito uma mosca? Não tinha. Tinha ideias. Ele dizia, eu mato, eu faço, eu esfolgo, nunca fez nada. Mas teve o azar de dizer algumas coisas. Alguém ouviu, o gajo chegou lá, levou porrada, ou não, uns levavam mais, outros levavam menos, diziam os nomes e estava mais um mártir da opção. Isso é muito bem, nomeadamente por Rosas, sim. Historiador. Sim, agora também não me lembro. Não Rosas. Porque ele também esteve preso com o Jaime, esteve na mesma altura. E a razão é a mesma, não fez nenhuma revolução. É o nome dele. E por isso é que dizia-se há pouco, que as pessoas até de pensar tinham medo, porque se falassem durante o sono era o suficiente para se arriscarem a acabar por isso. É uma coisa. Eu continuo a ouvir algumas pessoas da tua idade, pessoas da geração, ainda e ultimamente aqui tenho ouvido com alguma frequência, aqui na zona de Mafra, a dizer que têm saudades da altura do Salazar. E eu acho que isto é aqui um bocadinho. As pessoas não fazem ideia daquilo que estão a dizer, não estão no seu feito juízo. Porque como é que é possível ter saudades da altura do antigo regime? De como é que se vivia? Era porque aquilo que dizem muitas vezes é a questão de a liberdade, foi a liberdade que lhes deram. E usa-se muito esse argumento de uma forma leviana.
muita gente diz que Salazar não deixava que houvesse liberdade, e ainda bem. Pois. Liberdade só está. O princípio de pátria e família não inclui liberdade em sítio nenhum. Porque senão fazia mal. Liberdade a mais, não é? Há É dias liberdade a mais. ouvi essa frase numa das cidades, já não sei qual era, onde tinha a maior expressão de votantes do Che, e era colocado porque é que tinham votado no partido. Sim. E essa frase É a liberdade a mais. e eu acho que isso revela ignorância a mais, mas pronto, é só a minha perspectiva. Olha, como nós estamos a aproximar-nos muito rapidamente do fim, eu não queria deixar de passar um tema que era muito importante para mim, que é o jornalismo, porque foi assim que começámos a conversa, e eu tenho opiniões muito fortes sobre isso, até porque passaste por vários jornais e assististe a muitas fases diferentes do jornalismo. E hoje que penso que já não tens a carteira, que já não tens qualidade. Não preciso, não exerço, mas tenho a carteira, claro. Mas estes anos todos, o jornalismo em Portugal, não em Portugal, o jornalismo de uma forma geral, já falámos várias vezes sobre isso, mas gostava realmente que há uma particularidade no jornalismo que eu gosto de referir, sobretudo nestas alturas. O jornalismo sempre foi de esquerda. As exceções podem estar dedos de uma mão. Meia dúzia de dedos de uma mão não é difícil. Há pouca de direita ao nível do jornalismo, a não ser nos órgãos de direita, mas isso era um funcionário do Estado. Agora, os jornalistas de uma maneira são de esquerda por uma razão. Porque têm que se pôr questões. E das duas uma. Ou pôr essas questões, vão à procura das soluções que encontraram, não as inventam. Vão à procura das soluções que estão por aí, ou são parvos e acham que está bem. Por isso é que fazer uma notícia implica fazê-la e justificá-la. Isto dá muito trabalho e leva-nos sempre à esquerda. A menos que vivêssemos num mundo onde estava tudo bem. Onde me parece que nenhum dos presentes pode dizer que se faz, que não se vive bem. Como não se vive bem, o jornalismo, se quiser noticiar, tem que ser de esquerda. Não pode artigos de opinião, que isso é outra conversa. Mas isso, a opinião, cada um tem a sua. Isso não é jornalismo. E não é jornalismo. Jornalismo é fazer notícias, fazer reportagens, avaliar a situação no terreno, quem morreu, porque morreu, enfim, não falando de guerras, não é? Que a única solução para as guerras, ainda hoje, é a paz. Não há mais nenhuma. O jornalismo tenta fazer isso. Há bons exemplos de jornalistas que defendem a paz sem fazer grandes discursos. Portanto, ao longo da vida que eu conheci, eu trabalhei, como disseste, em vários jornais, o pessoal era todo de esquerda. O Alberto, que falei há bocado, era de direita e assumiu-se como direita. Havia um rapaz num diário popular que se chamava, tinha este nome curioso, Urbano Carrasco. Era um tipo de direita. Mas não dizia que era. Mas tinha comportamentos de direita. Boicotava trabalhos de colegas. Porque, eram de esquerda. Não é? O Jacinto Batista chegou a ser jornalista do Diário Popular. Era um especialista em República. Um estudioso da República. E era um republicano à boa maneira. E criou... ajudou a criar muitos jornalistas. Eu aprendi muito com ele, porque ele tinha a mania, tinha o culto da língua portuguesa. Não era pela língua portuguesa, era por escrever bem português. Não é? E tínhamos grandes conversas e grandes discussões com outros colegas, sobretudo quando memorizavam a importância de escrever bem. E o Jacinto Batista só dizia assim: olha, se não escreveres bem, ninguém te percebe. Escreve bem e toda a gente percebe o que queres dizer. Mas às vezes não estou de acordo com o que eu escrevo bem, então escreve o contrário, mas escreve bem. Não digas as neiras. Isto manteve-se ao longo dos anos e verificou-se no 25 de Abril. Toda a imprensa, falando só da imprensa, mas depois a imprensa, claro, que se espalha pelas televisões e pelas rádios, todos os jornalistas estiveram ao lado de uma coisa que ia mudar. Ou seja, em
simples, era notícia. O 25 de Abril era notícia, foi notícia. E por isso, quando passam 50 anos, não há cão nem gato que não dê opinião. Algumas eram uma boa oportunidade de estarem calados, mas dão opinião, mas não é isso que interessa. Interessa é lembrar o que se passou. Uhum. E se lembrar o que passou, não deve haver tanta gente a dizer que chatice ter havido o 25 de Abril. Uhum. Como o pateta do CDS quer comemorar o 25 de novembro. Não. É que 28. eu não sei se já tinha... Hã? 28. 25. Não, sim, 25. desculpa. 28, 28 é o 28 de maio, que é outro. Sim. 28 de maio foi uma grande festa, mas isso já meteu o António, não é? Sim, sim. E o António foi um homem que só deu coisas boas ao país, como toda a gente sabe, Incrível. além da Maria. Exatamente. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa, em relação ao jornalismo. Tu não achas que, naturalmente, se eu começo a frase com não achas é um bocadinho a minha opinião, mas gostava de saber o que é que tu achas sobre isso, que é, o jornalismo não está cada vez mais colado àquilo que nos ensinavam na escola de jornalismo, que era a fuga a todo o custo à informação institucional. Está cada vez mais conformado com a informação institucional. Quer dizer que fuga ou cola? Aquilo que nós aprendemos é que, de facto, devíamos pôr sempre em causa as informações todas que tínhamos acesso, o facto como ele era contado ou como ele era apresentado a nível institucional. Ou seja, o que eu quero dizer é, não te parece que estamos cada vez mais colados aos press releases que são emitidos pelas entidades públicas ou privadas sem que nada se coloque em causa? Porque, efetivamente, o jornal começou a transformar-se num eco, e não estou a falar num eco de ser uma forma de manipulação de terceiros. Já nem estou a chegar aí. Já nem estou a chegar aí. Mas no sentido em que o próprio jornalismo está formatado para um modelo que efetivamente não acaba, às tantas corre o risco de se pôr em causa a si mesmo, porque qualquer dia passa a ser irrelevante. A coisa está muito preta para o jornalismo. Porque, como dizes, qualquer dia não há jornalistas. E nem há jornalismo. E não há jornalistas porque alguém por trás se encarrega de mandar para a frente notícias. Isto é tão simples como isto. E sabem a minha opinião sobre redes sociais, mas as redes sociais, para além de tudo mais que eu digo que são, também são uma coisa terrível. São uma fonte dos jornalistas. Uhum. Os jornalistas chegam a fazer notícias a partir das redes sociais. Mas isso podia, vamos ver, isso seria menos importante se o trabalho a seguir do jornalista, claro, nessa base para criar alguma coisa, para criar, não é para criar notícia naturalmente, mas para criar um trabalho, um corpo de trabalho à volta dessa ponte. Como base, eu costumo dar um exemplo engraçado. Diário Popular, quando eu lá trabalhava ainda e até antes, havia uma espécie de redes sociais. Portanto, nessa altura, volto a lembrar que nem na internet havia. Como é que alguém podia ir a fazer jornalismo sem ter internet? O Diário Popular tinha um serviço que estava relacionado com os Ardinas e com amigos dos Ardinas e com amigos do jornal que viam qualquer coisa na estrada, no meio da rua. Não é? Assim, uma espécie de Correio da Manhã. Não é? O Correio da Manhã tem uma rubrica que é Nós Fomos o Primeiro, ou uma coisa assim. Neste género, havia um puto qualquer que via uma velha a dar porrada num puto. Não é? E outras vezes era o puto a dar porrada na avó. E imediatamente corria para o Diário Popular e ia contar a história. Atrás do puto ia um jornalista ver se afinal a velha ainda estava viva. E vinha para a redação e vinha escrever a notícia. E logo, quando os acontecimentos eram maiores, às vezes chegavam ao jornal, telefone, havia muita gente a tirar fotografias, e o jornal recebia tudo, mas ia atrás disso, não publicava a partir dessa informação. Se isso hoje se fizesse, de facto, podia ser bom. Eram montes de informação que chegavam aos órgãos de comunicação e depois era só confirmar, não custava nada, ou custava muito, mas era assim. E veja-se o trabalho que hoje ainda se faz, e isso é bom nos repórteres de guerra, não é? Que andam no meio da guerra, não mandam perguntar por ninguém, andam lá no meio, não é?
É claro, depois há figuras que conhecem a guerra dentro do seu gabinete, mas conhecem-na bem, que é o caso da Teresa de Sousa, do Público, conhece tudo, não sei como é que ela vai descobrir aquilo, claro. O lambuza tudo que é jornais, do lado sempre a conhecia assim. Nós tínhamos uma relação muito boa porque ela estava sempre a deixar caducar a carteira profissional internacional dela. Ela deslocava-se a muitos países, mas arranjava uma aplicação em carteira. De modo que ela vinha de viagem, vinha ter comigo, imagina, preciso da carteira. Mas ainda há 3 meses uma carteira, como é que é agora? E era complicado, porque aquilo era uma carteira internacional, era passada pela FIJ, era a Federação Internacional dos Jornalistas, aquilo era complicado, mas ela fazia, e ainda faz, ela é mais velha que eu, não é? Deve ter mais de 80 anos, com certeza. Mas vai lá, porque ela não põe uma linha no jornal que não confie. Essa falta de rigor, e não é só rigor, é falta de profissionalismo. Não vale a pena dar uma notícia se eu tiver meios de comprovar. Senão não vale a pena. Senão não é notícia. Não é notícia, é uma boca. Pronto, é uma coisa que se diz à esquina. E isso põe em causa o jornalismo, sem dúvida nenhuma. Isto atualmente seria, partindo do princípio, seguindo aquilo que vocês estão a dizer, hoje era ótimo. Portanto, redes sociais, portanto, acesso à informação em todo lado. É facílimo as notícias, toda a gente bastava ir confirmar. Mas a questão é essa. O problema é que não se confirma. A questão é, e quando eu estava a falar de informação institucional, isto é quase um institucional com, entre aspas, não é? Porque eu estou-me a referir ao facto de, nos jornais, ou jornalistas, eu não gosto de dizer jornalistas, porque eu não sei se isto às vezes é culpa dos jornalistas, se é como os jornais estão montados hoje em dia, que é, na prática, são eco de qualquer coisa que alguém publicou, que alguém escreveu num press release, ou alguém publicou nas redes. E o trabalho do jornalista é agarrar nessa informação e depois fazer um trabalho à volta disso. Eu recordo-me quando estagiei numa redação de ir a algumas conferências de imprensa, onde também informação institucional, naturalmente, mas de ir a conferências de imprensa, chegar à redação e dizerem coisa como tu só foste lá para teres a experiência, porque estás a estudar, não é? Porque na realidade isso daqui um bocado está aí nos takes da Lusa, ou da France Press, ou da Reuters. Portanto, na realidade tu não precisavas de ir lá, isso daqui um bocado está aí. E a verdade era essa. Eu depois, passado umas horas, tinha lá os takes da Lusa e ia até validar algumas coisas que eu tinha tomado nota para ver se tínhamos estado todos no mesmo evento. Mas eu recordo-me de sentir que, de facto, podia muito bem fazer-se um jornal sem levantar o rabo da cadeira e quase sem fazer fonemas. Sim, mas como é que esse chegou à Lusa? Alguém... Sim, mas a informação que chegava é informação institucional. Quando eu me refiro aqui aos perigos da informação institucional, e era aquilo que nos ensinavam em deontologia do jornalismo, que era o facto dela ser muitas vezes muito tendenciosa e alguém está-nos a contar a história que querem transmitir. E é aí que eu estou a querer chegar e estou a pegar muito nisto, não só pelo jornalismo, mas estou a querer chegar aqui também aos 50 anos do 25 de Abril, que é, será que nós estamos enquanto, já não digo enquanto país, enquanto povo, como pessoas, estamos a perder completamente a capacidade de ter sentido crítico? Isso é ponto fundamental, sentido crítico. Eu lembro-me estavas a falar das conferências de imprensa e eu lembro-me sempre de um colega que infelizmente já morreu, César Camacho, salvo erro, mas aquilo era uma família grande. E de vez em quando ele trabalhava na secção de política nacional, e de vez em quando chegava à redação um telex a anunciar uma conferência de imprensa sobre determinado assunto. E se calhavam a dar o telex, não, a informar o César que ele devia ir a uma conferência de imprensa. Qual é o assunto? É isto. Sobre esse assunto, deixa-me ver. Mas é para pé de microfone. Porque sobre esse assunto eu tenho aqui tudo. Vou lá fazer figura de parvo? Não, eu não vou. E não ia. E o que ele dizia que ia acontecer, acontecia porque ele já tinha a informação. Ou seja, como ele estava na política nacional, ele tinha a preocupação de estar atento a todos os assuntos, ser especialista em várias matérias, porque eles estudavam. Agora, se um jornalista é atirado para uma conferência de imprensa para fazer, quando muito, 3 perguntas, se tiver sorte, não? E anotar as respostas, de facto está a perder tempo.
É preciso saber já agora, porquê aquela conferência de imprensa? O que é que dá origem àquela conferência de imprensa? É um trabalho de investigação que tem que ser feito antes. E hoje não é possível fazer nas redações, porque, como dizes, antes da conferência de imprensa já se sabe o fim. Não é? Essas conferências de imprensa dos jogos de futebol, não é? Diz o óbvio, não é? Às vezes põe em causa os golos do Sporting, mas isso são defeitos. Pessoal do Porto. O Porto, sempre que perde, de facto, tem um problema com o árbitro, mas Eles têm um problema com o mundo. mas sobretudo com os árbitros. Sim, o mundo dos árbitros. Mas isto porque não, é sempre uma de investigação. O sentido crítico, o jornalista não pode estar sentado à secretária, mas mesmo, e sobretudo hoje, tem tantos meios de informação, que diabo, eu não exerço porra nenhuma, não é? Mas quando se passa qualquer coisa no mundo, agora não vou à cadeira de rodas, mas se não andasse de cadeira de rodas, eu andava aí no mundo. Mas como o Google e a internet me põe aqui tudo à mão, eu antes de fazer uma afirmação, e se fosse o caso, se tivesse que escrever um texto, eu falava muito bem, eu vasculhava tudo o que havia para vasculhar, e só depois é que escrevia para ver se alguma coisa nova. Se fosse para repetir o que os outros já tinham dito, não valia a pena. Não é? Isto não existe nas redações, nem condições para isso. Tu ouves um telejornal, como sabes, eu tenho a mania de ouvir os telejornais. Eu ouço todos os dias o telejornal 1 e o da 2. Claro que metade do da 2 é igual ao da 1, com as mesmas imagens e tudo. Mas tem uma coisa que me interessa, que é normalmente um comentador, não é? Que aborda um bocadinho o assunto e enfim, e mesmo os jornalistas, claro que aquilo não é da cabeça delas, não pode ser, mas tem intervenções interessantes relativamente a assuntos que eu já vi no 1. Ou seja, uma análise do que se passou. Se é um assunto que me interessa-me ouvir tudo. Não vou ouvir a SIC, evidentemente, porque esse tem o trabalho todo encomendado. Todo. É claro, quando é o Marcos Mendes, ouço, evidentemente. Quer dizer, muito canal, mas cheguei a ouvir 2 ou 3 vezes. E depois vi que era pior do que antes. Até porque ele piorou quando acho que já desistiu de ser Presidente da República. Mas é só que não tem a altura de vida, porque tem o mínimo. Acho que é um requisito. É um requisito. 1,60 m é o mínimo. Acho que é o mínimo. 1,50 m, não, todo. Portanto, aquelas notícias não me interessam. Interessa mais vezes a apresentadora. Fala bem. Pessoas que falam bem. Na 2 também. Aquilo é pessoal do Porto. É curioso que se a notícia é dada só por eles, é diferente de quando é dada pelos 2 canais. Dos 2 canais é igual, até, como digo, são as imagens. Mas a abordagem feita do Porto é diferente da de Lisboa. E depois os comentários. E depois acabam com uma coisa interessante, ou de música, ou de teatro, um acontecimento qualquer, na área das artes, na 2. E vejo com todo o gosto. Sou incapaz de ver notícia da SIC por estas razões disso. Aquilo é tudo encomendado. É preciso não esquecer que o dono da SIC é o sócio número 2, ou o militante número 2, de uma instituição que se chama PPD e agora é PSD. Ele é o dono daquilo. Devo dizer que o Diário Popular, porque ele foi dono do Diário Popular, por herança de um tio, ficou dono do Popular. Onde teve um comportamento exemplar, eu conheci pessoalmente, porque ele teve como primeiro a ler todas as secções do jornal, da edição à redação, à revisão, todo lado, para conhecer como é que aquilo se fazia. E aprendeu, que fez um excelente jornal. Eu sou assinante do Expresso também, claro. Claro, porque tem uma abordagem que me interessa. O tratamento das notícias. O tratamento das notícias agrada-me. É verdade que estou um bocado viciado naqueles opinadores. Não é? Muitas vezes leio só as 3 primeiras linhas, nem é o livro, é só as 3 primeiras linhas. Espera lá, isso já ouvi. Aliás, o mesmo jornalista é capaz de contar a mesma história num canal de televisão. Exatamente com as mesmas palavras. Não tem trabalho. Partem do princípio que o Expresso não vê a SIC, não é? Ou faz uma coisa ou outra. Está tudo viciado. Não é? Põe em causa sempre a credibilidade do jornalismo. Espera aí, deixa-me só fazer uma pergunta. Tu dizes que não vês a SIC, que está tudo emendado. Tem o Expresso, qual é a diferença? O Expresso tem 3 termos. E a SIC tem lá muitos jornalistas. Tem E coisas muito boas. políticos. E tem coisas muito boas.
Eu estava a falar do telejornal. Do telejornal. Tem coisas Sim. muito boas, é evidente. Porque lá está, eu já Tem já lá sei dois ou três comentadores que eu acho, pá, eu gosto bastante e acho que eles sabem daquilo que estão a falar. E eu E gosto o Economia, o José Gomes Ferreira. Exatamente. José Gomes Ferreira, eu conheci o início da carreira no público, na secção de Economia. Eu já Falava, falei o outro, no Sebastião Galho. sim, que é de direita. É um Não é de direita. sim. Mas Mas tem não boas esconde, ideias. mas Está bem, mas sabe, não, o que interessa não é o há- que dizem. é aquilo que diz. Pode sim. dizer se é de esquerda, não interessa. Não, é a forma como Agora, ele diz. o É que aquilo ele que diz, diz. a forma como diz, pode ser importante em termos de informação. Se é só para botar opiniões, caguei. Não, ele já o ouviste, portanto sabes que não é propriamente tipo Não, para não. estar a repetir aquilo que os outros dizem Não, é claro que ele é suficientemente inteligente para, antes de dizer seja o que for, saber o que os outros disseram. Sim. Já agora pode dizer o mesmo. Isto, quem sabe escrever faz assim. Quem sabe escrever quer informação, porque a faculdade de ser jornalista, além de saber escrever, dá jeito. O falar também é uma coisa que dá jeito. E cada vez se fala pior. Sim. Em português, não? Porque em inglês falam todos bem. Acho eu. Mas eu não sou muito bom em Falar outra vez do nome disto. Pois, eu na minha formação académica tive 2 anos de inglês. Portanto, o que eu consigo dizer hoje é muito bom para quem tem 2 anos de inglês. Pode haver um bocadinho mais de francês, que era mais língua da época em que eu estudei. Eu com o português não me dou mal. Não, vou-me safando. Até tenho uns truques para perceber quando me metem uma expressão inglesa pelo meio. Tenho uns truques que um dos meus filhos me ensinou e o outro me diz que eu sou porque eu não sei. Não foi nada disso. Mas sim, são recursos, porque cada vez mais se usam expressões inglesas. Sim, mas quer dizer, sempre tiveram, não é sempre tiveram. Não era assim tão usado. Mas desde que eu me lembro que sou gente que se usa uma série de estrangeirismos Sim, há que foram estrangeirismos. assumidos como palavra comum. A própria Não é? expressão estrangeiro não existe por acaso. Claro. É ou uma palavra estrangeira ou uma adaptação de palavra estrangeira. Sim. Tem que se usar, porque o mundo é global e a gente anda a ler coisas por todo o lado. Há quem leia só jornais estrangeiros, não é? Sim. Convictos de que isto é uma informação melhor que a que tem em Portugal. Não é bem assim. Porque para saber o que se passa em Portugal convém ler algumas coisas que se publicam aqui. Sim, e inclusive algumas coisas que são publicadas em jornais estrangeiros sobre Portugal. Ainda são melhores. Não é? Há algumas, mas há aí algumas que são que são não dá para conhecer qual é o país que eles estão a dizer. Quando nós são países. O problema é esse, é que eles também têm mau jornalismo. também têm interesse. Claro, muitos. Se querem dar uma em Portugal, não é? E sobretudo se for do setor das grandes empresas, Sim. tu ardas de toda a maneira feitio. Aquilo é tudo encomendado. E o jornalista não pode dizer, eu não estou muito de acordo com isto. Não, então pronto, António, vai fazer as contas e vai à procura. Tem as 39 ali debaixo que vêm trabalhar por metade. É o drama do jornalismo. Para além dos ordenados serem miseráveis, chega só a haver entidades que não pagam por isso simplesmente, e as novas empresas criam com esta base. E base de ou faz o que nós queremos ou não te queremos cá. Isto é a vida. Felizmente, eu hoje não estou a trabalhar, não tenho. Mas terias provavelmente não faria alguma isso. dificuldade. Dificuldade não trabalhava, não fazia isso. Pois. Mudava de sítio. Outra coisa é difícil, mas eu, jornais, não era por não estar de acordo com o jornal onde trabalhava, normalmente me pagavam melhor, porque tinha necessidade de vários empregos para sustentar. Mas, bom, e nessa altura as empresas tinham uma grande defesa. Era uma instituição nobre que se chamava censura. No Diário Popular, deixa-me dar este exemplo que tem graça. Quando lá está o Semão, precisamente, o Bolson ficou na redação. Aliás, criaram um pelouro para ele, administrador junto da redação, mas ele não era nada pomposo, nem coisa nenhuma. Mas era, de facto, administrador e era jornalista. Tinha carteira de jornalista. Ele foi, numa altura em que ele era o sócio do sindicato de jornalistas, mais bem, que dava mais, era maior.
porque era evidente que o gajo ganhava mais que jornalista, mas era jornalista e nessa qualidade pagava a cota, que era 1% do que recebia, e era uma cota magnífica. Aliás, tinha-se muitas vezes em causa se ele ser sócio ou não, mas ele exercia a atividade de jornalista e depois nos expressos, embora administrador, continua a ser jornalista. Mas agora com o Balsemão perdi-me. A gente quando os capitalistas dá este efeito. Estavas a dar um exemplo, o Diário Popular. Vou dar um exemplo, sim, do Diário Popular. Bem, Freire, Bem, mas também estamos estamos a acabar e visto que já vamos falar um bocadinho do jornalismo agora, vamos fazer, é o momento que vocês lembram-se do Acontece, não era? Uhum. Como é que se chamava o apresentador? O Carlos Pinto Coelho. Carlos Pinto Coelho, exato. E então, Já foi. a minha sugestão é terminarmos, como tu não tocas o instrumento, não é? Temos conseguido pôr a malta a tocar, mas, Não toca. eh, Cabainhas. mas gostava que nos deixasses uma recomendação. Eu sei que tu terás certamente neste momento um livro de cabeceira, alguma coisa que andes a ler. Se há alguma coisa que tu tenhas lido nos últimos tempos que recomendes muito, e até se quiseres falar um bocadinho sobre algum livro que tenhas lido. Eu estou a ler agora um livro que, como tenho tão presente, eu tenho a minha maior leitura antes de adormecer e, portanto, essa maior é com gozo. Uhum. É claro que tenho gostado do livro. Reparo às vezes, tenho aqui pela estante uma série de livros com um marcadorzinho aí um terço, um quarto, um meio, isto quer o quê? Já fui enganado, sobretudo se comprei o livro que me deram, olha, paciência. Uhum. Mas ando a ler um livro, agora só tenho que acertar com o nome do autor, um autor espanhol, e é sobre o final da Primeira Guerra Mundial. Sim, da Primeira Guerra Mundial. É um tipo muito curioso, tenho mais que um livro dele, em que ele fala da guerra, do terminal da guerra e da intervenção do Napoleão na Primeira Guerra Mundial. Faz de toda aquela guerra e dos generais de batalha e nos países. São livros passadas no meio da guerra, não é? Uhum. De divertir a rir, mas é aquilo de não é? Sobretudo com o poder dos generais, como o Spínola. Não, o Spínola era revolucionário, não era? Não era. Não, mas escreveu um livro. Escreveu um livro bom, Portugal e o Futuro. Foi um grande livro. Não teve nada a ver com o 25 de Abril. Atenção. Tal como o Portugal Amordaçado, do Soares, também não teve. São tudo casos, não é? Porque livros de ação houve muitos, não é? Uhum. E o Spínola, o que ele queria ser era dono da Guiné, não é? Mais coisa, menos coisa. Ele achava que se podia negociar uma paz com os povos africanos e depois ficar os amigos, não é? Ele parece que como militar era um tipo justo, andava sempre com um pengalim, sabe-se o quê? Mas eu acho que não era gostar as moscas, mas era justo. Ele batia, mas sabia em quem batia. Não é? Embora o hotel fosse um amigo dele, mas deve ter andado todos nos copos. Eu digo isto sem nenhum rebuço, porque ouvi algumas conversas nesse sentido. O hotel dava ao Spínola e depois o Spínola lixou. Bem feito, não é? Não lixou mais porque também foi à vida. Mas este livro conta a guerra. Também, ele lixou, mas entretanto também o lixaram. Claro, sim, mas também. Mas ele foi apanhado na curva. Foi também Muitas também histórias foi apanhado na curva. também pôs-se muita jeito, não é? E era um ingênuo. O hotel, eu pessoalmente, era ingênuo. Papava tudo o que lhe contava. E depois agia em conformidade, era o mal. Ele, a partir de um rastilho, ia, bom, o livro que anda a ler, lembrar do nome do livro, só se for ao quarto, mas não posso, porque ando sobre rodas. O que tem piada no livro, e eu cada vez está dentro da primeira gaveta da mesa de cabeceira. Vai lá, Chico, só para a gente saber o nome do autor. A primeira, sabes, situaste na primeira gaveta. O nosso assistente de realização.
eu acho muita graça aos livros que fazem dos factos que contam coisas divertidas. Não são livros de humor. Uhum. Tornam-se humorísticos no sentido em que brincam com a história. Uhum. Ele brinca com a história, com diálogos delirantes. Mas aquilo que no fundo de verdade vai ter sim a guerra. A guerra são os quantos generais de antes, os não sei quantos generais, com monóculo, a ver para onde é que há de ir. Ora, aí está. Ora, já teve ali. Portanto, eu não estou a mentir. Só que Mas isto Arturo Pérez é o Reverte, Pérez A Reverte. Sombra da Águia. Isto é um pequeno monumento ao gozo sobre a guerra. Não é? E é uma delícia ler isto. E eu cada vez gosto mais de ler livros que me divirtam. Não. Uhum. Portanto, a história é baseada no acontecimento real. Em 1812, durante a campanha da Rússia, num combate adverso para as tropas napoleónicas, um batalhão de antigos prisioneiros espanhóis alistados à força no exército francês tenta desertar, passando para os russos. Interpretando erroneamente o imperador encara-o como um ato de heroísmo e envia em seu auxílio uma carga de cavalaria que terá consequências imprevisíveis. Ao mesmo tempo divertido e trágico, A Sombra da Águia revela-nos uma visão descarnada da guerra e da condição humana. Uma pérola com a assinatura do mais importante escritor espanhol da atualidade. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu já vi o filme. Já vi o filme. Há um filme, a história é muito parecida, mas eu acho que sim. Acho que já vi o filme disso. Não sei, não fazem nenhuma referência aí. Não sei. Não, o filme é anterior à publicação do livro. Sim, o livro é de 93. Sim, não, mas o filme não sei se é a edição, não sei se é antes, se há uma edição antes. Espera, eles até dizem A Sombra da Águia, que Arturo Pérez Reverte publicou em 1993 nas páginas do El País sobre a folhetim. Pois é, isso muito foi curioso. Aliás, era uma prática nessa altura, não é? Até de escritores portugueses. E cá está. A sentido do humor e a sua fidelidade aos grandes temas do ser humano, com a guerra, o egoísmo anónimo e a noção de pátria. São coisas que prezo, devo dizer. Os princípios eu prezo, sobretudo contados desta maneira. Porque também, como sabem, conhecem já uns amigos, e eu não gosto nada de levar as coisas a sério. Eu quero, posso apanhar o lado, não é o político, é o lado divertido das coisas. Porque há sempre, como bocadinho, porque se não for assim, simpáticas, e corremos o risco de levar depois a sério. Eu não as levo a sério, mas sei-as conhecer. Por isso é que depois me diverte, não? Como me diverte, que eu gosto mais dessa, é o humor do Bessa. E os cozinhados, também é uma coisa muito boa. Verdade. E outros têm particularidade que bastante. Não li o Caldeireiro suficiente, mas eu tenho que selecionar aquilo que leio de acordo com o meu gosto. Não é do que eu gosto, é o gosto que eu queria ler um livro. Daí que eu ultimamente nem tenho comprado livros, porque, desgraçadamente, os últimos que tenho comprado, compro-os, começo a lê-los e deito fora, porque me enganaram, não é? Enganaram. Eu fui enganado, quis, mas pronto, eu não sei o que o livro tem antes de eu ler. Portanto, eu tenho que ser criterioso naquilo que leio, porque eu tenho sempre que ler, eu tenho que ter um livro sempre em leitura. Sou incapaz de meditar sem ter um livro na cabeceira. Isso faz parte de um hábito saudável, hábito que permite ir arranjando ideias. Porque a teoria que eu tenho, a verdadeira não, é que os velhos sabem muito. E sobretudo por serem velhos. Porque se foram velhos, aliás, como o nosso assistente poderá dizer, quanto mais velhos somos, mais sabemos. A menos tenhamos algum problema de saúde, mas se não, saber, ainda por cima é aquela coisa que os antigos diziam que não ocupava lugar e não ocupa. Pelo menos não está provado que a cabeça fique preenchida com muitas ideias, embora algumas fosse melhor não estarem lá. Mas quem lê muito tem capacidade também de comparar umas ideias com outras. Por isso é que eu leio muito. E leio muitos jornais e leio os livros, e sobretudo divertidos. Porque isto é, o mundo não está a gente levar isto muito a sério. E já agora fica esta deixa para dizer em primeira mão, que não tínhamos dito a ninguém, porque
do meu lado e eu ainda não consegui pegar nisso, Exato. mas que é suposto, muito em breve, estas conversas comecem a ser lidas no Carrilhão, em Mafra, começarmos a transformar conversas o mais possível em formato de entrevista, dirigi-las e dar a oportunidade a quem quiser, para além de ver o podcast, ou ouvir o podcast no Spotify, ver no YouTube, e poder também ler, para quem quer ainda sentir o cheirinho da tinta do jornal. E a outra conversa vai ter, portanto, isto está a ganhar vida própria, não é? Portanto, é começar a sair da outra pública. Hoje foi só assim um cheirinho. Qualquer dia estamos a fazer torneios internacionais com a outra conversa. Torneios é que é. Já fizeram umas sugestões, hoje já me fizeram umas perguntas também, vontades de irmos fazer o programa do outro lado. Pronto. Sempre outra sempre conversa, outro lado, outro sítio. É outra conversa, sim. É isso. E a outra conversa está a ganhar dimensões e vai vir com os convidados. Eu acho que sim. Aliás, pode. Não é os dois. E se esta mesa que é espetacular? Sim, esta linha é que é. Bem, meus amigos. Devo dizer só, como remate final, que eu, como não sabia o que havia de dizer, escrevi aqui como vê, esta extensa lista. Consegui falar de tudo o que está aqui, que representa mais ou menos 10% de tudo aquilo que eu disse. Mas tudo estava aqui e eu consegui dizer, não é? Porque me parecia importante. Acho que consegui dizer. Pois, aliás, começava com País à Espera. Era o título do texto que não escrevi, mas fui ditando. País à Espera, continuamos à espera. Portanto, eu não posso falar do que não sei, mas posso falar do que vivi. Foi isso que eu fiz aqui. Um gosto. E muito obrigado. Foi ótimo. Foi sim, senhor. É sempre. Meus amigos, já não sei para qual é a câmara que eu tenho que falar. É só essa que está aí só dentro esta. do ring of light. Então, adeus. Isso, é essa. Adeus. Diz adeus. Adeus. Diz adeus lá para casa. Adeus lá para casa. Chico, diz adeus lá para casa. Isso. Tchau.